Com queda de mais de 40% desde a sua máxima histórica, qual que é o futuro das ações de ASB3? Bem, basicamente é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E esse vídeo ele é basicamente uma continuação de um outro vídeo que a gente analisou a ASB3, que foi na nossa série de vídeos em que a gente analisava a carteira do Barsi, e a empresa realmente tem um gigantesco potencial e merece uma análise um pouco mais profunda, que é o que a gente está fazendo nesse vídeo. E basicamente, nos últimos 2 anos, as ações de ASB3 foi na contramão do mercado. Ou seja, enquanto ações como a Taesa, a Alupar, a Engie e a Energias do Brasil subiram muito, a AS Brasil caiu quase 30% nesses últimos 2 anos. E nesse vídeo a gente vai explicar o porquê que isso aconteceu e qual que é o futuro da empresa. Mas se você estiver gostando do vídeo e for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para não perder os próximos vídeos. E se você já for inscrito aqui do canal, eu vou pedir para você deixar o like para já na divulgação desse vídeo. Mas agora falando um pouquinho sobre a história da empresa, lá em 2014 ela tinha um contrato de venda de energia elétrica para a Eletropaulo. E nesse contrato, o preço da energia era reajustado pela inflação. E acontece que esse contrato já era muito antigo e por conta disso, o preço de compra da energia pela Eletropaulo era 2 vezes maior do que o preço de compra do mercado. Ou seja, a AS Brasil ganhava muito dinheiro com esse contrato que ela tinha com a Eletropaulo. Mas em 2014, esse contrato chegou ao fim. Em 2015, a empresa foi fortemente impactada por uma crise hídrica e isso mudou a estratégia da empresa. Basicamente, essa forte crise hídrica que aconteceu em 2015 provocou uma mudança de estratégia na empresa, que antigamente era uma empresa só de geração hidrelétrica, ou seja, ela dependia muito das chuvas para geração de energia, e a partir de 2015 ela vem diversificando a sua geração de energia. Então a empresa busca atualmente ter metade da sua geração de energia elétrica de fontes que não dependam das chuvas, porque quando não tem chuva a empresa acaba sendo muito impactada, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no vídeo. A empresa também vem fazendo muitos investimentos em parques eólicos para diversificação da sua geração. E esses investimentos basicamente são igual a muita dívida que a empresa vem tendo. Atualmente a empresa vem tendo uma dívida num patamar extremamente elevado e que é um ponto de atenção. Basicamente toda a análise de ASB3 vai ser baseada na dívida que ela tem. E atualmente a dívida está aumentando muito mais do que o aumento dos lucros, e a gente vai explicar sobre isso daqui a pouquinho. Mas só explicando um pouco como que a crise hídrica afeta tanto a empresa, houve uma crise hídrica no Brasil entre 2020 e 2021 que impactou severamente os resultados da empresa. Isso aconteceu basicamente porque ela tinha contratos já com várias empresas que ela já prometia uma geração de energia, por exemplo, de 100 megawatts, esse número é um número fictício que eu só inventei para ficar mais fácil. Como não choveu o suficiente, ela não conseguiu gerar esses 100 megawatts que ela precisava gerar para honrar esse contrato, e com isso ela produz apenas 80 megawatts, novamente esse valor é um valor hipotético, é só para um exemplo aqui, e com isso esse tanto que falta para completar o contrato, ela tem que comprar no mercado spot, que é o mercado de energia livre. E acaba que esse valor de energia comprado no mercado spot é muito mais caro do que o valor de energia que ela teria produzido pelas suas próprias hidrelétricas. Então, com isso, ela acaba tendo um resultado severamente impactado, porque ela precisa comprar energia para honrar esse contrato. As poucas chuvas do ano de 2020 geraram grandes problemas para geradoras hidrelétricas, e não foi só para a AS Brasil, toda empresa de energia hidrelétrica sofreu nesse período, e atualmente, com as chuvas em patamares normais em 2021, os níveis dos reservatórios atualmente já estão dentro do normal e está tudo certo. Falando um pouco sobre o portfólio da empresa, ela atualmente gera 3,7 gigawatts de energia elétrica e já está com 1 gigawatt em construção. Isso deve aumentar a capacidade da empresa de geração de energia elétrica em 27%. Essa capacidade de geração em construção são 2 complexos eólicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ela tem projetos para aumentar em mais 1,5 gigawatts a capacidade de geração da empresa. Novamente, essa capacidade vai aumentar, tanto no setor solar quanto eólico, e com isso a empresa passa a ter menos de 50% da sua geração de energia correlacionado com fontes hidrelétricas. Isso geraria um aumento da geração de energia de mais de 67%, isso considerando o momento atual da empresa. Então, quais os investimentos atuais que a empresa vem fazendo? São 2 complexos de energia eólica, o complexo do Tucano e o complexo de Cajeúna. O complexo do Tucano vai ficar pronto até o final desse ano de 2022 e de Cajeúna começa a ficar pronto ao longo de 2023. E mais recentemente, ela comprou um complexo eólico por 2 bilhões de reais e esse complexo já está em operação. Para fazer esses investimentos, a empresa acabou se endividando muito, o que não é um grande problema, porque como ela é uma empresa do setor de energia elétrica, ela tem um resultado extremamente previsível, mas os covenants da dívida têm que ser analisados. E a chance de eu estar falando covenant errado é quase que certeza, mas basicamente ele é uma cláusula da dívida da empresa.
Basicamente, as empresas fazem esses covenants para pagar juros menores nos seus empréstimos, nas suas debêntures. Basicamente, ele cria restrições para a empresa que, se forem descumpridas, a dívida de longo prazo que a empresa teria passa a ser paga adiantada ou deve ser renegociada. Ou seja, no caso da ESB3, o covenant que ela tem é que a dívida líquida EBITDA deve ser menor do que 4,5 vezes. Se por algum acaso a dívida líquida sobre o EBITDA for maior do que 4,5, toda a dívida que ela tem do longo prazo deve ser paga no curto prazo, e ela não vai ter dinheiro para isso, e isso vai gerar gigantescos problemas para a empresa. Então a empresa tem que se manter ao máximo com a dívida controlada, abaixo de 4,5 vezes. Vale lembrar que até algum pouco tempo atrás, o covenant da ESB3 era de até 4 vezes dívida líquida EBITDA e foi renegociado para até 4,5, para dar um espaço para a empresa crescer mais um pouco. Quando a gente olha atualmente, o dívida líquida sobre EBITDA da empresa está em 3,95%, um valor extremamente próximo ao covenant, mas não tão próximo assim. Então, qual que é o grande risco atualmente da empresa? Que as obras que ela tem, desses 2 complexos eólicos que ela vem construindo, acabarem atrasando. E o resultado desses complexos acaba não entrando no EBITDA no momento certo. E com isso ela ficaria com uma dívida acima de 4,5 vezes EBITDA e numa situação extremamente desfavorável. Um outro risco também é uma nova crise hídrica no Brasil, e o risco disso acontecer é extremamente baixo. A gente acabou de passar por uma e os reservatórios estão aí a níveis bem ok. Quando os projetos eólicos da empresa ficarem prontos, isso lá em meados de 2023, ela provavelmente vai começar o seu processo de desalavancagem. Ela vai começar a pagar as suas dívidas e voltar a patamares de dívidas mais saudáveis. O patamar atual de quase 4 vezes dívida líquida EBITDA não é muito saudável e merece um pouco de atenção. Muito provavelmente ele volte ali para um patamar próximo de 2 vezes dívida líquida EBITDA. E só depois de pagar boa parte da dívida da empresa que ela realmente vai ter caixa para pagar bons dividendos. Isso deve acontecer lá no ano de 2024 e 2025. Então tem muita gente comprando a SB3 pensando em dividendos já no curto prazo, e isso não vai acontecer. Os dividendos da empresa ela realmente tem capacidade de pagar ótimos dividendos, mas isso vai demorar um pouco para acontecer. Recentemente, inclusive, a empresa fez um follow-on, ou seja, ela captou mais dinheiro do mercado com a venda de ações. E ela utilizou esse dinheiro para fazer a compra de mais um complexo eólico que já está em funcionamento. E o fato dele já estar em funcionamento é um ponto muito positivo, porque ele já começa a fazer parte do EBITDA e com isso acaba diminuindo a dívida líquida EBITDA da empresa. E esse follow-on foi para captar 1,1 bilhão de reais para fazer o pagamento de parte desse complexo eólico. Então, quais as conclusões que a gente chega sobre a SB3? A empresa vem investindo muito e tem uma dívida muito grande também. Os projetos em construção não geram resultado ainda e isso está dificultando um pouco a análise da dívida da empresa. A empresa vem queimando muito caixa frente aos investimentos que ela vem fazendo, ou seja, ela vem gastando mais dinheiro do que receita que ela vem recebendo, e isso é normal porque ela está num ciclo de investimentos muito forte. O resultado da empresa foi muito impactado pela crise hídrica, mas a crise hídrica já passou e já está tudo dentro da normalidade. A dívida elevada é um risco bem grande para a empresa se chegar a 4,5 dívida líquida EBITDA, mas muito provavelmente isso não deve acontecer, mas é um risco muito grande que deve ser monitorado. E passando os anos de 2022 e 2023, que são anos mais complicados para a empresa começa a pagar depois a sua dívida e depois começa a pagar bons dividendos. Então, após 2023, as coisas devem ficar extremamente mais fáceis para a empresa. Então, basicamente, o investidor ele tem que escolher entre comprar agora ações da SB3 com maior risco e com uma maior dívida, ou esperar um pouco mais até lá 2024 e acabar comprando as ações muito mais caras do que atualmente, mas também com muito menos risco. Na minha opinião, vale muito mais a pena comprar ações agora, mesmo com a dívida alta e mesmo com os riscos que a empresa tem, porque apesar de um risco considerável que a empresa tem, ele está extremamente controlado, frente que já muito em breve os complexos eólicos que a empresa vem construindo já devem entrar em operação. E realmente a empresa tem capacidade de pagar ótimos dividendos, mas isso só a partir de 2024 e 2025. Então o investidor deve ficar atento de quanto que realmente ele vai passar a receber bons dividendos da empresa. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui, e se você gosta de empresas do setor elétrico, eu vou estar deixando a minha análise sobre a NBR3 e também a playlist onde a gente fala sobre várias empresas que o Barsi tem em carteira e analisa cada uma delas. Gente, muito obrigado a todos e por hoje é só.